Boa noite, meus amigos. Hoje nós recebemos a Cibele Carrara, na cidade de Olímpia. Qual casa você comparece lá, Cibele? Fora da Caridade, na salvação, para fazer a palestra e vai nos falar sobre o tema Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Vamos fazer a oração, então passarei a palavra para ela. Então vamos elevar o pensamento, buscando a presença do Mestre Jesus, Divino Amigo, que as tuas forças de amor façam-se presentes nesse momento, que possamos sintonizar o nosso pensamento com o seu e com as forças do Evangelho que operam nessa terra, convidando as criaturas ao despertamento e à responsabilidade evolutiva. Abençoa, Mestre, os nossos esforços de reunirmos o pensamento, a energia, a vontade e a presença física nessa casa, para recebermos a Tua orientação, a Tua proteção. Pedimos que inspire a nossa irmã que vai trazer a reflexão e permita com mais proximidade, tanto quanto a nossa condição aqui permitir a aproximação, dos amigos espirituais que operam em nome da misericórdia do Pai, semeando as bênçãos de sustentação de forças, de cura, de elevação, de estímulo ao bem. Que possamos sentir essas energias no tempo da palestra, de forma que saiamos recolhidos, acolhidos e consolados pela força do Mestre aqui manifestada. Que Jesus seja conosco e nos conceda da sua paz. Que assim seja. Passa a palavra para a Cibele. Fique à vontade. Boa noite a todos. Gratidão por esse convite, gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, estudando o Evangelho de Jesus. Gratidão então à casa que efetuou esse convite e nos deu essa oportunidade. Então, como o Ricardo falou, nós vamos falar sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma lição trazida pelo Espírito José. E ele vai falar para nós, então, que relação que há entre fé, esperança e a caridade? Qual dos termos tem mais importância, se é que algum deles tem mais? Por que é aconselhável estudarmos os três juntos? E com essas perguntas vamos iniciar o nosso estudo. Vamos à definição primeiro de fé, esperança e caridade. Fé é a atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus Supremo, na expectativa de salvação da alma. Então essa é a definição de fé. Esperança é acreditar num bem futuro. É a expectativa de algo. A esperança diz respeito à nossa comunhão com o Ser Supremo. E a caridade? Caridade é a virtude que, com justiça, regula o procedimento moral dos homens com todos os outros seres vivos e também para com os outros homens. A caridade, ela está mais ligada a uma ação concreta. Ela é presente, ela é uma prática. Enquanto as duas primeiras dizem respeito ao futuro,
A caridade diz respeito ao presente, a uma ação. Então, como a gente viu aqui, a caridade é cuidar bem dos que estão do nosso lado, desde um simples ser vivo até um irmão. Então, esse é o resumo da caridade. O Espiritismo, ele nos convida a uma fé raciocinada. Por quê? Porque se baseia na razão e na experiência. E a fé é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Falando em virtude, a gente tem dois tipos de virtudes: as virtudes adquiridas e as virtudes infusas. Virtudes adquiridas, a gente pode citar alguns exemplos: prudência, justiça, temperança, paciência. Essas virtudes é uma questão de treino, ou seja, de disciplina mesmo, da gente se policiar. Então, eu percebo que às vezes eu estou falando demais, falo muito das pessoas, então eu vou tentar diminuir esse vício que eu tenho, que a gente vai chamar de vício, né? Então, a gente vai treinando. Hoje eu vou tentar falar menos, já que eu tenho uma boca e dois ouvidos. Hoje eu vou tentar ter mais paciência com o meu próximo, com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa. Então, você vai tentando a cada dia, se melhorando, se lapidando. São virtudes, então, que a gente vai treinando. As infusas são as virtudes denominadas teologais, que ela não vem com a prática, ela já é um dom infuso de Deus na gente. A gente já tem essas virtudes, às vezes em estado latente, adormecidas, mas todos nós temos, que são fé, esperança, caridade, amor. Isso já pertence a gente. Quando Deus nos criou, Ele já colocou a fagulha do amor dentro da gente. E aí, cabe a gente desenvolver essa virtude. A fé, então, é um sentimento inato do indivíduo. Só que ela pode ser cega ou pode ser racional. Vai depender da direção que a gente conduzir. E ela é um quesito pessoal e intransferível. É uma conquista de cada um, a fé. Não adianta a gente querer ensinar o outro a ter fé, porque isso faz parte de cada ser e também está relacionado com a evolução. Então, não tem como você chegar para a pessoa e falar, para você ter fé, você precisa fazer isso. Não é assim. A paciência, a gente pode até dar umas ideias, algumas sugestões. Por exemplo, quando você tem vontade de falar uma coisa para a pessoa, igual o Chico falava, enche a boca de água ou de ar mesmo, conta até 10 e fica quieto, não fala, né? Mas a fé não tem jeito. É uma questão de pessoa para pessoa. Existe a fé divina, que é o estado latente, né, que todos nós temos. A fé humana, que é o desenvolvimento do germe pela vontade. A fé cega, que é baseada apenas na crença, sem questionamentos, que pode gerar fanatismo. A gente vê muito isso, né? A gente vê muitos países em conflitos, justificando que é através da fé. Então, seria o fanatismo. E tem a fé raciocinada, que busca entender, estudar, fortalecer-se pelo conhecimento. Apoia-se em fatos e em lógica. E também tem uma corrente filosófica denominada niilismo, que são os que acreditam no nada, ou seja, não acreditam em nada, né? Normalmente você vê, quando a gente fala acredita em nada, tem uns que não acreditam em Deus, tem outros que até acreditam em Deus, mas acham que morrer acabou, então que não tem sentido, que vai para a terra, vai acabar tudo ali mesmo,
Então não tem esperança, né? Então, muitas dessas pessoas não tem nem como esperar nada, algo, né? Porque a fé, ela gera esperança na gente, ela faz com que a gente acredite no futuro e que a gente espere pelo futuro, pois ela nos faz confiar no futuro e na justiça divina. Ela, através da fé, a gente se torna mais impulsionado a realizar caridade. Pois quem tem fé age sempre com bondade. Então, através da fé, a gente consegue fazer caridade. E o Espiritismo, ele nos traz a questão e o conhecimento da imortalidade da alma, que todos nós estamos aqui, acreditamos que somos seres imortais, né? Que a vida continua e que nós temos outras oportunidades de reencarnação. A gente também, então, acreditando nisso, a gente passa a ter esperança no futuro. Porque a gente sabe que tudo não vai acabar com a morte, no túmulo. A gente sabe que vai continuar. Então, a gente tem esperança de continuar. Eu me preocupo muito, né? Eu falo assim, tem muitas pessoas, né, que têm medo da morte, né? Eu me preocupo muito com o pós-morte, porque eu penso assim, meu Deus, será que a gente vai lembrar de tudo que a gente aprendeu aqui? Então eu peço para Deus que todo esse conhecimento eu consiga lembrar, porque a gente vê tantas situações de espíritos que desencarnam e que, ou porque não tiveram esse conhecimento sobre a imortalidade da alma, ou porque não acreditam mesmo, acreditam no nada, então que ficam perdidos, adormecidos, vagando, sofrendo. Então eu me preocupo muito, não me preocupo nem com a hora da morte, mas me preocupo com o pós-morte. A gente lembra às vezes de fazer uma prece para as pessoas que desencarnaram. A gente tem que fazer sempre. E não fazer prece de fazer a oração, mas de conversar com o espírito, explicar para o espírito que ele desencarnou, que agora ele está na verdadeira morada. Porque às vezes a gente esquece, morreu, a gente sofre ali naquele momento e depois a gente vai esquecendo, faz uma missa uma vez no aniversário de morte, aniversário da pessoa. Então a gente tem que se preocupar com isso. Através do quê? Do conhecimento da imortalidade da alma e na vida futura. Então, isso nos impulsiona a sermos caridosos. Então, a fé, a esperança e a caridade são 3 virtudes. A fé espírita, então, ela é lógica e ela é fundamentada em provas, através dos relatos que a gente tem, através de um manancial de livros que a gente tem, que contam, né, para a gente, desde lá 1800, fatos, às vezes até científicos, que médicos foram descobrir há 20 anos atrás, por exemplo. Então, ela nos dá um manancial de provas, né, que nós somos seres imortais e que a vida continua. E que a fé precisa de estudo, de observação e de entendimento. Que não basta crer, é preciso compreender. Então, aí vocês estão muito sérios. Eles são assim mesmo, normalmente? Sérios? Acho que eu que estou, né? Ai, ai. Bom, então vamos contar uma historinha que a gente vê na internet, né? Tinha um cachorrinho e o dono do cachorrinho colocou 2 copinhos de papelão, viradinho assim para baixo, e sobre o copo colocou 2 biscoitinhos, né? Um cada copo. Ou seja, os 2 copinhos tinham biscoitinho. E aí ele mexia e mandava o cachorrinho escolher um dos copinhos. Só que a hora que o cachorrinho escolhia, né? Com toda certeza, porque eles são muito espertos, né? Mas na hora que ele ia virar o copinho, ele apertava assim e pegava o biscoitinho. E ele virava o copinho e não tinha biscoitinho. Aí ele fez isso uma vez, o cachorrinho acho que falou, nossa, mas o que está acontecendo? Não estou entendendo.
Aí fez de novo, fez a mesma coisa. Na terceira vez, o cachorrinho foi embora. Não quis mais brincar. Por quê? Isso é acreditar. O cachorrinho acreditava que tinha o biscoitinho ali embaixo. E aí ele não encontrou. Acreditar nos leva, então, a esse tipo de atividade. Eu acredito que amanhã não irá chover. Eu acredito... Ontem eu acreditava que hoje não estaria tão frio, né? E acertei. Que a gente está percebendo que está diminuindo, né? Eu acredito que os juros vão baixar. Acreditar é isso, né? Acreditar nos leva a um tipo de atividade, que é um tipo de jogo ou adivinhação. Por que a gente está falando isso? Porque na questão 244 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos veem a Deus? Aí a resposta: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Adivinham? Sim, porque estão no jogo de acreditar. E aí, se a gente perguntar assim, quem acredita em Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Quem acredita em Jesus? Quem acredita em reencarnação? Né? Eu acredito, então, que, quando a gente fala eu acredito que, é uma adivinhação. É uma probabilidade de acontecer ou não acontecer. Isso não tem nada a ver com fé. Fé não é isso. Fé não é um jogo de adivinhação e nem uma probabilidade. Fé é certeza. E aí no capítulo 10 da carta aos Hebreus, tá assim: Abraão, tendo fé, saiu da sua parentela e se dirigiu para a casa prometida. Então aqui, Jesus nos quer trazer que Abraão saiu de casa, teve esse deslocamento, largou a família e se deslocou para algo, ou seja, confiou, teve fé. Ter fé é isso, é confiar. Eu vou, né? E ele saiu, então, ele deixou tudo e confiou. E foi para a terra prometida. Estava nas mãos dele. Deus só falou isso para ele. Vá, confia, segue. Mas o que eu vou fazer lá, Senhor? Confia e segue. Fé, em latim, significa fides, que vem da palavra fides, da palavra fé. Começa com, representa fides, que lembra a palavra fidelidade. Fiel, fidelidade. E fidelidade em inglês é trust, que significa confiar, confiança. Então, fé é você confiar, é você ter confiança. Quer ver? A gente precisa de um dinheiro, quer trocar o carro e vai fazer um financiamento. Então, o que eles vão fazer? Eles vão checar a nossa vida e ver se temos trust, que é se eles podem confiar, se nós somos confiáveis. Não tem nada a ver, então, com acreditar, é confiança. Mas, se você for confiável, você vai adquirir o empréstimo. Então, confiança tem a ver com histórico. Para confiar, temos que examinar a história, o comportamento ao longo do tempo. Então, é uma questão de tempo. Ter fé, então,
O que é mais importante hoje daqui? É a gente entender que ter fé é diferente de acreditar. A gente acredita, mas será que a gente tem a fé? Ter fé é igual a confiar. A fé, então, ela está conectada com a jornada, com a nossa jornada. Todos os heróis da fé são pessoas em movimento. Então, se decidirmos não sair mais de casa, ficarmos só em casa, ou sermos um eremita e ficarmos isolados, não precisamos nem de fé. Porque a fé está relacionada com movimento, com atividade, com confiança. Fé é para quem está se dedicando, é para quem está tentando subir os degraus da evolução. Calderaro, no capítulo 3 do Mundo Maior, é chamado, o capítulo vai falar sobre a casa mental. E ele vai falar assim: a evolução é obra de cooperativismo entre nós e Deus. Então, é uma relação de cooperação entre nós e Deus. A gente não pode esperar só de Deus, a gente tem que ter a nossa parte de ação. E aí, a gente vai dar um exemplo de 2 vizinhos bem-sucedidos. Um estava com uma casa arrumadinha, com um jardim arrumadinho, todo com plantas coloridas, bem cuidado, casa pintada, casa arrumada. O outro estava com a casa meio destruída, não tinha um jardim, estava tudo sujo, parede quebrada, reboque caindo. E aí esse vizinho, né, vamos colocar um vizinho meio que invejoso, chegou para esse outro e falou: nossa, você é um homem de sorte, né? Porque você tem essa casa boa, né? Você tem todo esse jardim. Que bom, né, que você tem. Você é um homem. Aí ele pegou e falou assim: eu sou porque Deus confiou em mim a saúde, me deu a saúde para cuidar de tudo isso. Me deu a vontade, me deu o ânimo para cuidar de tudo isso. Porque, meu irmão, vou falar um negócio para você. Quando eu cheguei aqui nessa casa e que só era Deus que cuidava, você não tem ideia de como ela estava. Então, é a mesma coisa de você ter uma plantinha e não cuidar da plantinha. Ah, Deus vai cuidar. E você não faz a sua parte. A gente não faz a nossa parte. Então, ela não vai ficar bonita. Uma plantinha, para ela ficar bonita, você tem que conversar com ela todo dia, dar bom dia para ela, olhar para ela, cuidar dela, com amor, né? Porque se você falar: não, Deus está cuidando, e a gente não fizer a nossa parte, não adianta. Deus não vai fazer a minha, nem a sua, nem a nossa parte. E no Evangelho fala: ajuda-te que o céu te ajudará. Porque normalmente a pessoa que mais nos atrapalha, quem que é? Quem mais nos atrapalha? Nós mesmos, né? Nós mesmos nos atrapalhamos. A hora que está indo tudo certinho, você fala: não, agora eu vou dar uma mexida no caldo, agora eu vou tumultuar esse negócio, faz uma besteira e o caldo entorna. Então, a gente é que acaba nos causando conflitos e problemas, né? Tirando a nossa vida da harmonia. A gente que acaba causando tudo isso. Bom, mas então vamos falar só um pouquinho da fé e vamos pensar o seguinte. A gente tem que confiar. E como que a gente sabe se a gente está confiando ou só acreditando? É na hora das tristezas, na hora dos sofrimentos, na hora da perda,
na hora da angústia. Por quê? Porque nesse momento, principalmente na hora de uma perda, aquele que tem fé, ele acredita na imortalidade da alma, ele acredita no futuro, ele acredita em Deus, ele confia. Aquele que não tem fé se revolta. Aquele que só acredita acaba se revoltando. E muitas pessoas deixam de acreditar em Deus devido à perda de entes queridos. Principalmente quando é uma perda prematura. Prematura para nós. Para nós. Por exemplo, uma pessoa jovem. Então a gente acha que é prematuro, mas o espírito tinha que passar por isso. Então ele desencarnou no tempo certo. A gente que acha que é prematuro. Então a gente acaba se revoltando com Deus. Então nesse momento a gente tem que ser forte, a gente tem que ter resignação, parar de queixar, parar de reclamar. Por quê? Porque aí você está confiando que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. E eu falo isso por conhecimento de causa mesmo. Eu gosto sempre de falar alguma coisa, sabe, que aconteceu realmente na minha vida. Eu era uma pessoa, eu sou ansiosa, mas a gente tenta se melhorando um pouquinho por dia, igual eu falei, né? Mas assim, nada na minha vida, assim, financeiramente, dava muito certo. Sempre vivia com conta alta, estourada em banco, e aí chegou um dia que eu me revoltei contra Deus. Eu falava, gente, mas, né, tem que ser comigo mesmo, eu vim para isso mesmo, deve ser isso mesmo, tem que passar isso mesmo, sabe, porque eu não valho muita coisa, então eu tenho que ficar mesmo com essas dívidas, com essas contas, com esse saldo. Mas aí depois que eu dei um show, assim, né, dei um show, aí eu fiquei com vergonha do meu anjo da guarda, que presenciou todo o show. Mas aí depois eu fiquei pensando, não foi logo não, demorou um tempo, eu comecei a fazer um trabalho de pensamento positivo, confiar mais, tentar não me preocupar com o dia de amanhã. E a hora que eu consegui me despreocupar e confiar, amanhã é outro dia, amanhã vai acontecer, as coisas começaram a fluir na minha vida. As coisas começaram a fluir e as coisas acontecem. E a gente consegue resolver. Então isso o que é? É confiar. É você entregar. A gente, fé, seria mais ou menos isso. Quando a gente entra num carro, a primeira coisa que a gente faz normalmente quando a gente vai fazer uma viagem para um lugar desconhecido, a gente liga o GPS, né? Coloca o GPS. Então, fé seria o seguinte, você entrar num carro, porque quando você vai ligar o GPS, ele já fala, né? Siga 300 metros a noroeste. E você entra no carro, às vezes ele vai perguntar e você fala, não, eu não tenho o endereço certo, só tenho a direção. Mas aí o GPS vai e vamos colocar o GPS como uma inteligência suprema. Chega uma hora que ele fala assim, recalculando a meta. Então, Deus sabe quando tem que recalcular. Deus sabe quando tem que colocar a gente no prumo. E a gente tem que se imaginar assim, como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, quando ele estava perseguindo Jesus, ele foi no meio do caminho, estava a cavalo, e aí ele enxergou uma luz, que era Jesus, e o cavalo empinou, ele caiu, e nesse momento ele fala, Jesus fala, Paulo, Paulo, na época era Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pensa, nossa, eu estava errado, ele estava certo todo esse momento. E ele fala, o que queres que eu faça, Jesus? Aí Jesus fala,
entra na cidade de Damasco, que lá você vai saber o que você tem que fazer. Aí a gente se coloca no lugar de Paulo, né? Como assim, Jesus? Eu tô cego, porque Saulo, naquele momento, ele perde a visão. Na realidade, ele não perde a visão, ele começa a enxergar, né? Porque ele perdeu a visão da matéria, mas ele começou a enxergar pelo Espírito, acreditando em Jesus. Então, Paulo fala, mas como assim? Eu vou para uma cidade e vou fazer o que lá? Eu nem sei onde eu tô perdido, eu tô sem direção, eu não tô nem enxergando. O que eu vou fazer? Confia, segue e vai. Então, isso é fé. Emmanuel fala para a gente assim: de tempos em tempos de calmaria, nós podemos ser visitados por uma onda que nos bate para que nos possamos medir os nossos valores. Então, em que momento que nós temos que provar a nossa fé? Nesses momentos de turbulência, porque a nossa vida, ela tem tempos de calmaria e tempos de turbulência. Você pode esperar. Se você está numa fase de calmaria, não demora muito, vai começar a turbulência. Daí um pouquinho, tudo passa. Tudo passa, né? Maria nos ensinou a falar, a pensar assim. Tudo vai passar. Aí passa, vem a calmaria de novo. A gente vive então assim, ó, em altos e baixos, igual um eletrocardiograma. Será que nós queríamos que fosse linha reta? Não, né? Porque se fosse linha reta, não teria vida, né? Nós estaríamos desencarnados, mortos, né? Então, esses altos e baixos é questão de vida. Mas agora vamos falar sobre a esperança. Esperança seria a regularidade do universo. Se nós pensarmos, as leis do universo são regulares, são por ciclos. Haroldo Dutra Dias fala muito sobre os ciclos, né? Primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, outono, inverno. Após 52 semanas, a Terra começa novamente o seu giro em torno do Sol. Todos os encarnados vão desencarnar e todos os desencarnados irão encarnar. Então, são ciclos. Isso vai acontecer. Esperança, então, é um processo de como eu lido com o mundo. É entender o padrão de Deus na nossa vida. Porque a gente tem certeza que vai acontecer. Chegou o inverno. Aprenda a lidar com ele sem reclamar e sabendo esperar. A gente não gosta muito de frio, né? A gente prefere o calor. Mas no frio tudo também é gostoso. Então tem pessoas que tá frio, reclama. Tá calor, reclama. Tá chovendo, reclama. Não tá chovendo, reclama, porque não tá chovendo. Então a gente tem que reclamar menos e agradecer mais. Então tá frio, tá inverno, vamos aprender a tirar o melhor de tudo isso. Primavera, aprenda a tirar proveito das oportunidades. Porque tá tudo florido, tá tudo em destaque. Então vamos aproveitar as oportunidades. Verão, aprenda a cuidar e a se proteger. Outono, aprenda a colher sem reclamar. Esse é o mais difícil. A gente reclama de tudo, mas quem planta, colhe, né? A gente pode plantar limão, que nós não vamos colher laranja. Nós vamos colher limão. Então, quem planta, colhe. E a gente reclama, sendo que a gente que plantou, né? Então, quem sabe da regularidade do universo, dos ciclos, tem esperança. Você tem esperança porque você sabe que depois que você desencarnar, você tem esperança
de estar no plano espiritual, de estar estudando, de estar aprendendo, né? De estar trabalhando. Então, gera esperança. E a caridade? Caridade, vamos fazer rapidinho a leitura do óbolo da viúva. Quanto tempo eu tenho ainda, Ricardo? Tá, 10 minutinhos, pode ser? Tá. Acho que não vai dar isso, não. Quem conhece a narrativa do óbolo da viúva? Levanta a mão. Tá. Então, vamos ler aqui, tá? Levantando os olhos, Jesus viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre colocando ali 1 cento e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre colocou mais que todos, pois todos eles colocaram no que lhe está sobrando nas caixas de ofertas. Ela, porém, das coisas que lhe faltam, colocou tudo quanto tinha para o seu sustento. Então, esse gasofilácio na época de Jesus tinha vários modelos, né? Mas vamos pensar em um de metal, né? De cobre. E quando colocava a moedinha, fazia o barulhinho. Então, assim, as pessoas mais abastadas financeiramente, elas colocavam um monte de moeda, né? Então, ia despejando. Aí fazia o barulho, né? Então, quem que era mercado, sei lá, né? Quem estava ali perto, cheio de gente, um cuidando da vida do outro, né? Então, o barulhinho, fazia o barulhinho. Nossa, esse daí é rico, né? Porque ele doou um monte, né? Nossa, aí vinha outro, despejava aquele monte de moeda. E aí tinha umas moedinhas mais leves, tinha outras mais pesadas. Eles identificavam até as que eram mais pesadas, porque faziam som, as que eram mais leves, fazia outro. Então, ficavam reparando o tempo todo, né? E daí vem essa viúva e colocou uma moedinha lá. Fez aquele barulhinho bem de leve, porque vamos pensar nos dias de hoje. Uma moedinha de 5 centavos ainda existe? Ainda está pegando no mercado? Tá tão difícil, né? Mas 5 centavos, vamos pensar nessa moedinha. Bem leve, né? E aí, caiu lá. E aí Jesus fala, ela foi a mais caridosa. Por quê? Porque ela doou o que ela tinha para o seu sustento. Era aquilo que ela tinha, às vezes, para comprar um alimento, para comprar um leite, para comprar um pão. E ela abriu mão daquilo. Os outros colocaram o que estava sobrando para eles. Ela não. Só que, olha o ato dela. É um ato de confiança total. Porque ela entregou e saiu. Mas não que ela saiu com essa intenção. Ela não saiu com essa intenção de receber em troca. Ela simplesmente confiou. E com certeza ela recebeu em troca. Porque ela confiou plenamente. Então ela fez esse tipo de caridade, né? Então a fé, mãe da esperança, da caridade, é filha do sentimento da razão. Para que a gente tenha fé, a gente tem que estudar, tem que ter razão, tem que confiar mesmo, de coração aberto. Então, será que a gente está acreditando em Deus? Ou a gente está confiando em Deus? Isso a gente vai só conseguir responder plenamente quando a gente passar realmente por uma situação difícil. A nossa fé tem que ser mais forte do que as críticas das pessoas. Porque as pessoas, às vezes, quando vê uma pessoa com muita fé, até fazem piadinha, gozação. Então, a nossa fé tem que ser firme, tem que ter um propósito. E a fé, quando ela é sincera, ela empolga a outra pessoa. Porque a pessoa fala com tanta convicção e certeza que ela consegue incentivar a outra, ela consegue transmitir algo bom para a outra. Ao passo que a fé aparente,
usa apenas de palavras sonoras que deixam frio para quem escuta. Pregai vossa fé pelo exemplo, para que ela a penetre nos homens. Então, por exemplo, o que a gente fala, a gente tem que fazer. Não adianta eu falar que eu tenho fé aqui e de repente chegar amanhã começar a me descabelar e me desesperar pelos problemas do dia, que todos nós temos. Todos nós temos, porque nós moramos num planeta de prova e expiação. E quais são os benefícios da fé na nossa vida? A fé nos ajuda a reduzir o medo da morte, porque a fé nos ensina que a vida continua e que todos nós vamos passar pela morte. Isso é fato. Ela nos traz mais paz e equilíbrio emocional. Por quê? Porque a gente enfrenta os desafios com mais serenidade, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais força e mais resignação. Ela melhora os nossos relacionamentos. Porque quem tem fé pratica mais a tolerância e a paciência. Então, compreende o próximo melhor. Porque entende que às vezes o próximo não está, às vezes, naquele ponto que você deseja. Então, você tem que compreender que cada um de nós está num nível de evolução. Uns estão além, outros aquém, e outros ali no mesmo nível. Então, a gente tem que compreender que cada um tem um nível. Um dia, todos nós estaremos no mesmo nível, mas, por enquanto, cada um tem um nível evolutivo. Então, a gente tem que compreender a diferença. Ela estimula também a resiliência e a coragem. Por quê? Porque ela nos dá força para que possamos enfrentar os desafios. A minha fé apontou mesmo quando eu li o livro há 2000 anos. Até então, eu acreditava. Quando eu li há 2000 anos, a minha fé, ela floresceu. Então, a gente precisa ler, gente. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Nosso Lar, né? Livro dos Espíritos, estudar, fazer curso, Evangelho, estudar, todo dia abrir, fazer o Evangelho do Lar. E através disso, a gente também consegue praticar o bem, porque através disso a gente consegue realizar caridade. E também a gente precisa de oração e meditação para que nos coloque mais próximo de Deus. E para encerrarmos, a fé verdadeira, então, nos conduz à esperança e à caridade. Mais do que crer, é preciso viver a fé no nosso dia a dia. Então, quando os tormentos chegarem, confiem. Confiem que vai passar. E que os tormentos chegaram porque nós temos que passar por eles. E que depois vai vir outra fase. E aí é ciclo. Ciclo. E daí a gente tem que ter esperança. Porque a gente sabe que vai acabar esse ciclo ruim e vai começar um ciclo de calmaria. Então isso nos faz ter esperança no próximo dia. Que o Mestre Jesus nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Gratidão. Te agradece a Cibele pelas reflexões que nos trouxe, nos fazendo lembrar dessa temática da fé que vai a doutrina espírita apresentar-nos uma visão diferente, não é? Quando temos a compreensão verdadeira do ensino dos espíritos, vamos perceber que eles fizeram um esforço para que deixemos de lado as crenças religiosas para construir a fé verdadeira, que não é sustentada em acreditar, mas em sentir
que é aquilo mesmo, porque o seu coração diz que é, porque a sua razão diz que é. Muito obrigado pelo tema, foi muito valoroso para nós.